Graça e paz do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, será melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeços, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um dos seus olhos do que tendo os dois ser lançado no inferno de fogo. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele no monte as 99, indo procurar a que se desagarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreende-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que ele resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, o patrão ordenou que fosse vendido ele, a mulher, filhos, tudo que possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. O senhor daquele servo, se compadecendo, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés, pedia: tenha paciência comigo, pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão.
Mateus capítulo 18, eu quero compartilhar com os irmãos sobre 5 cuidados que o reino de Deus nos ensina a ter. O primeiro cuidado é de cultivar um coração humilde. A pergunta dos discípulos aqui, gente, parece até interessante, mas é extremamente equivocada. Eles perguntam o seguinte: quem é o maior no reino dos céus? Os irmãos sabem que em outros contextos eles se comparavam e eles procuravam, de alguma forma, entre eles, dizer quem estava mais perto de Jesus, ou quem seria maior, ou quem teria até maior recompensa na eternidade. E Jesus sempre repreendeu essa inclinação à soberba, à competição, ao orgulho. E aí, nesse texto, quando eles perguntam quem é o maior, Jesus chama uma criança, coloca no meio deles e diz assim: olha, se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. O primeiro cuidado que nós temos que ter, então, se a gente quer entrar, permanecer no reino dos céus, é cultivar, manter um coração humilde como de uma criança. Gente, a palavra de Jesus é muito forte. Ele diz que não vai entrar no reino dos céus. E nós poderíamos falar muitas coisas, mas pela nossa meditação ser bem específica e tentarmos sempre resumir, a gente quer destacar pelo menos 2 virtudes que a gente percebe nas crianças: pureza e essa inocência de sempre estar precisando e querendo aprender. As crianças perguntam muito, elas querem aprender, elas reconhecem que elas são extremamente vulneráveis e não conhecem a realidade da vida. Elas são humildes nesse sentido, elas são puras de coração, são inocentes. Esse lado da criança é que nós temos que ter. A Bíblia diz que a gente tem que ser como criança na malícia, não no juízo, não no sentido de imaturidade, mas no sentido de ser puro de coração. Jesus estava mostrando aqui a questão da humildade, porque no versículo 4 ele diz: aquele que se humilhar como essa criança é o maior no reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus, os valores são invertidos. Quanto mais humilde, quanto mais você se reconhece fraco, quanto mais você se reconhece alguém que precisa aprender, ouvir, você vai estar sendo virtuoso para Deus. Então, o primeiro cuidado no reino dos céus é: cultive sempre um coração humilde, como de uma criança. O segundo cuidado que a gente percebe aqui é o cuidado de manter um bom testemunho. Gente, parece que essa frase é um pouco simplista. Tenha um bom testemunho, preocupe-se com o seu testemunho, mas olha o versículo 6 a 9, talvez é um dos momentos que Jesus foi mais duro. A gente até quando lê esse texto se assusta, porque Jesus está falando o seguinte no versículo 6: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, e aqui o contexto tem a ver com tanto um bom testemunho para as crianças, como também para os neófitos, ou os mais novos na fé. Nos 2 sentidos esse texto se aplica. E Jesus está falando aqui, se alguém fizer tropeçar, ou seja, se o teu testemunho ofende, fere, desvia, afasta esse pequenino, ai de você, você vai prestar contas para o Senhor. Deus não vai fazer vistas grossas diante disso. É isso que o Senhor Jesus está falando. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte, versículo 7, ai do mundo por causa das pedras de tropeços. Quantos pais estão desvirtuando os filhos, estão deformando a identidade, a personalidade dos filhos, quando eles não dão bom testemunho, bons exemplos, não ensinam os filhos a amar o Senhor, quando eles banalizam o casamento, banalizam até mesmo o discipulado do filho. Irmãos, isso é muito sério. No reino de Deus, você não é frequentador de culto, você não é alguém que tem uma religião. No reino de Deus, o reino está dentro de nós, e nós vamos querer viver Jesus 24 horas por dia, a começar no nosso lar. A igreja e o lar estão conectados o tempo todo. Nós precisamos viver, porque testemunhar Jesus não é falar dele, mas é manifestá-lo, é manifestar a vida dele que está em nós. Jesus está falando aqui, ai daqueles que são pedra de tropeço. Então nós não podemos ter pedra de tropeço? A palavra de Jesus é muito forte. Olha o versículo 7. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam. Sempre teremos pessoas dando mau testemunho, sempre teremos escândalos,
pessoas às vezes que assumiram posições que Deus permitiu que se tornassem até líderes, pastores, e escandalizam quando eles voltam atrás e começam a praticar tudo aquilo que eles reprovavam, dão mau testemunho, e hoje as pessoas, além de fazer isso, publicam isso, para que todos saibam que eles estão deliberadamente no pecado, sabe? Ai deles! E Jesus dá uma palavra muito dura. Jesus diz, o que ele repete aqui, né? Na verdade ele falou isso também no manual do reino de Deus, Mateus 5, 6 e 7, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corte-o. Jesus está falando, seja radical, não é literal isso, os irmãos sabem, mas seja radical, fuja do pecado, fuja de dar mau testemunho, leve a sério isso. E aí sim, a palavra de Jesus, no versículo de número 9, se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos, do que tendo os dois, ser lançado no inferno de fogo. Ele está dizendo aqui que aqueles que retrocedem e que são motivo de escândalo, vão perecer no inferno. O versículo, na verdade, que eu ia também afirmar, o 6, é onde Jesus fala, seria melhor que você amarrasse no pescoço uma grande pedra de moinho, fosse afundado ou afogado nas profundezas do mar. Jesus aqui está mostrando a gravidade do mau testemunho, a gravidade, que aquela pessoa que talvez morreu sem ter se desviado do evangelho e envergonhado tanto o nome do Senhor, foi melhor para ela ter morrido antes do que se desviar e deixar um lastro de mau testemunho. Cuidado com o seu testemunho. Em terceiro lugar, o reino dos céus também nos ensina a ter cuidado com a restauração de pessoas que estão se perdendo, que estão se desviando. Nós precisamos ter cuidado de perceber aqueles que estão se afastando do caminho e ajudá-los a voltar. É o que nós vemos na parábola da ovelha desgarrada, versículo 10 ao 14. Jesus fala aqui que, para a gente não desprezar nenhum dos pequeninos, ele está falando então aí de alguém que de alguma forma é fraco na fé, e ele está dizendo que os anjos dos céus os veem. Isso é interessante, né? Deus ele tem anjos que estão nos vendo, nos acompanhando para nos guardar. Jesus fala que o Filho do Homem veio salvar realmente quem estava perdido, então nós não devemos desistir de pessoas que estão se perdendo, não estão perdidos. E aí Jesus fala sobre o homem que vai atrás da ovelha, versículo 12, se um homem tivesse 100 ovelhas e uma se desgarrar, ele vai deixar as 99 e ele vai procurar a que se desgarrou. Esse texto, Jesus está falando literalmente da evangelização. Nós precisamos ir atrás do perdido, daquele que ainda não ouviu o evangelho. Nós precisamos saber que há lugares onde o evangelho não foi apresentado de maneira clara do reino de Deus, e nós precisamos ir atrás, porque são ovelhas de Jesus que ainda não estão no aprisco. E é certo que esse texto também está falando daqueles que estavam entre nós e que se afastaram. Agora é importante entender que é aquele que se reconhece afastado, porque Jesus fala do perdido, e nós vamos restaurar o perdido. Há pessoas que se afastam da congregação porque elas não estão querendo obedecer o mandamento de congregar e estão alimentando feridas, não querem perdoar. E se você falar com elas, elas vão falar para você, eu não estou perdida, eu não estou desviada. E de vez em quando elas querem lançar essa culpa sobre as congregações, dizendo, ninguém me visita, ninguém se preocupa comigo. E isso é simplesmente uma fuga. Nós precisamos ir atrás de todos, na medida que a gente puder, não desistir de ninguém. Ore, mande uma mensagem, se você encontrar, dê um abraço, se você puder, visite-o. Nós precisamos sim nos esforçar, mas amado, o texto está falando de restaurar o perdido, reconciliar o perdido, seja o afastado ou seja aquele que nunca ouviu do Senhor. Mas o afastado, ele só vai se reconciliar quando ele reconhecer e assumir que ele está perdido, que ele fechou o coração, que foi a decisão dele que o afastou da casa do Senhor, e a maioria, 99%, é por causa de ferida de ofensa, porque ficou ofendido, porque não perdoou, por causa da amargura. Por isso a Bíblia fala, não deixe de congregar, não haja entre vós raiz de amargura que contamine a muitos. Geralmente, alguém que está com raiz de amargura, ele conhece os outros que também estão, e eles se retroalimentam, porque a raiz de amargura, ela se propaga, assim como o vírus
que nós temos orado, que tem atingido tantas pessoas no mundo inteiro, a raiz de amargura se propaga. Nós precisamos então, no reino de Deus, aprender a restaurar os perdidos. E olha o versículo 16, como que a gente restaura. Primeiro, o texto fala, se o seu irmão pecar contra você, ou seja, você percebeu, você ficou sabendo. Às vezes você vê a publicação de alguém que te fere, procure ele só. Irmãos, como que a gente deveria praticar mais isso? Vá você com ele só, em particular. E se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Ele estava perdido, ele se arrependeu. Mas se não te ouvir, aí sim o texto fala, leve uma ou duas testemunhas, para que seja mais pessoas mostrando para o irmão o caminho errado. Quantas pessoas hoje não estão dispostas a ouvir? Ninguém. Elas querem até ouvir um conselho às vezes, mas ouvir no sentido de corrigir caminhos, poucos estão dispostos, por causa do orgulho. Mas no reino de Deus nós temos que ter esse cuidado de preocupar com o irmão, porque nós somos família de Deus. Hoje muitos dizem, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu pago as minhas contas, mas o reino de Deus não é assim. Quem está no reino, ele é uma família e ele presta contas, e nós precisamos praticar esse princípio. Vá você primeiro sozinho, não conte para outros. Quando você fica contando para outros o pecado que você descobriu, você se torna conivente e participante daquele pecado. Jesus, ele é muito pontual quanto a isso. Aí ele diz, se não ouvir nem você, nem as testemunhas, aí Jesus fala de algo que hoje muita gente não se dá conta. Ele diz, leve-o à igreja, à assembleia, porque a igreja deve observar e deve perceber que essa pessoa não se comporta mais como um discípulo, como um filho de Deus, do Deus vivo, como alguém que está em Cristo. O texto diz que se ela não ouvir a igreja, ou seja, toda decisão que a pessoa toma, pecaminosa, contrária ao evangelho, de maneira clara, e permanece nela, e não quer se arrepender, o texto diz que nós temos que tratar essa pessoa como, versículo de número 17, a igreja deve considerá-lo gentio ou publicano, ou seja, alguém que não está no reino de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. Hoje vivemos o tempo do vitimismo e da conivência. Há pessoas hoje que, se no nosso meio fizerem as coisas mais contrárias à palavra de Deus, sempre eles terão pessoas que vão estar ao lado deles para dizer, estou com você, mesmo que você fizer qualquer coisa. E é isso que impede as pessoas de se arrependerem. Nós deveríamos chegar para as pessoas e falar, nós te amamos, mas a sua atitude, ela não é atitude do reino de Deus, ela não pertence ao reino de Deus, ela é reprovada pelo nosso Senhor Jesus, e nós não podemos considerá-la, a Bíblia diz isso, que nós não podemos considerá-la como salvo, porque isso, irmãos, vai ser um mau testemunho, e isso vai contaminar não só nós, como a outras pessoas. Em quarto lugar, mais dois cuidados do reino que eu quero compartilhar. Em quarto lugar, o reino de Deus nos ensina a ter cuidado para manter a nossa comunhão como congregação. Perceba no versículo 18, quando Jesus fala sobre a igreja se reunir, no versículo 19, Jesus fala, em verdade eu lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Que desligar terá sido desligado nos céus. Ele está falando sobre a igreja, sobre congregar. E aí o 19, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de algo e pedir, isso será concedido. Está falando sobre oração de comunhão. E o versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Irmãos, Jesus ensina a gente a viver como congregação, em comunhão. Tenha cuidado de manter a sua comunhão. Tenha cuidado de manter não só a sua frequência ao culto, porque algumas pessoas acham que se elas estiverem em todos os cultos, elas têm comunhão. Não, tenha cuidado de manter a sua aliança, a sua concordância. Tenha cuidado de manter a sua comunhão de oração, de orar junto, de discernir junto, de caminhar juntos. Então, amados, congregar não é só ir ao culto, mas é estar em unidade com o que Deus está falando e com os seus irmãos. É estar junto com os seus irmãos, discernindo e orando pelos propósitos que Deus está revelando àquela parte do seu corpo, aquela família espiritual local. Então, no reino de Deus, irmãos, não existe isolamento. A Bíblia diz que o solitário insurge
contra a verdadeira sabedoria. É impressionante que algumas pessoas se acham sábios por se isolarem, mas a Bíblia diz que isso é ser tolo, é não ser sábio, é insensatez. Então o reino de Deus nos ensina a congregar. A igreja não é a reunião, a igreja não é o prédio, a igreja é o corpo de Cristo vivo, e quando nós nos encontramos, mesmo na rua ou nos lares, nós devemos ter conexão espiritual, nós devemos ter unidade espiritual, nós devemos orar, concordar, discernir a vontade de Deus. E em último lugar, irmãos, quinto e último lugar, o reino de Deus nos ensina a ter cuidado com o nosso coração, para sempre estar disposto a perdoar. Cuidado com o seu coração, para que ele não se torne amargo, ressentido, ofendido, rancoroso. Cuidado. O que Jesus fala do versículo 21 até o último versículo do capítulo 18 de Mateus. Pedro que surge com uma pergunta. Eu não sei se você já fez essa pergunta. Pedro chega para Jesus e diz: quantas vezes eu vou ter que perdoar o irmão que peca contra mim? E Pedro sugere a Jesus um número. Pedro diz: 7 vezes está bom? Alguns estudiosos dizem que nos tempos do Novo Testamento, algumas escolas judaicas ensinavam a perdoar 3 vezes. E aí talvez Pedro pensou: eu vou dobrar e vou colocar ainda mais um, 7 vezes está bom para perdoar? E aí Jesus traz um ensinamento sobre perdão, que não dá para a gente discorrer com um pouco mais de profundidade, mas eu quero apenas comentar para a nossa reflexão. Jesus diz: olha Pedro, não é 7, mas são 70 vezes 7. Jesus aqui não estava falando de matemática, ele estava falando de coração. O coração precisa estar disposto a perdoar todas as vezes que você for ou se sentir ferido. Sabe o que é congregar? É você decidir perdoar a sua família espiritual até o dia que Jesus voltar. Sabe o que é casamento? É você decidir perdoar até o dia que o Senhor Jesus voltar. Sabe o que é construir relacionamento? É estar disposto a perdoar. No reino de Deus, irmãos, o reino de Deus, ele trata a raiz do coração humano. A religião, ela molda a pessoa muitas vezes de maneira externa, superficial. Às vezes a linguagem muda, a pessoa muda o seu vocabulário, suas músicas, até os lugares. O reino de Deus transforma o nosso coração. Ele liberta a gente da amargura. Não é porque você diz: eu vou ter que fazer isso. Não, é porque quem está cheio do Espírito Santo não consegue deixar de fazer isso. O Espírito Santo nos leva a perdoar, a amar, nos leva a ser paciente, a ser bondoso, mesmo às vezes no nosso coração, que ainda tem a natureza adâmica, às vezes a gente não quer. Há pessoas que você vai amar e você não queria amar. Perdoar. E nós não estamos falando aqui da pessoa que está se autoflagelando, passando por situações extremamente humilhantes, no sentido de destruir a própria identidade dela e tem que se submeter a isso. Não. O Senhor vai nos ensinar na palavra situações que nós precisamos, às vezes, construir alguns limites, mas no coração nós não podemos ter nenhuma raiz de amargura. Isso nos separa do Senhor, da graça de Deus. Isso sinaliza que o reino do Senhor não está governando sobre nós. Amado, o perdão é a maior marca de alguém que está cheio do Espírito Santo. Porque perdão, ele deriva do amor, ele deriva de algumas virtudes. Primeiro, o perdão é uma demonstração de gratidão pelo perdão que eu já recebi do Senhor. O texto, Jesus conta a história de um homem que foi perdoado, vamos colocar aqui, de 100 mil. O texto fala 10 mil talentos, 10 mil talentos. E ele estava devendo, e ele insistiu, e aquele homem o perdoou. Mas esse homem que foi perdoado saiu um pouco mais, encontrou outro, que o devia uma quantidade muito, muito, muito menor, mas tão pequena, e ele não perdoou. Sabe, irmãos, o texto diz que ele não quis perdoar. Você percebeu essa ênfase no texto? Ele não quis perdoar. Algumas pessoas falam: eu não consigo
Versículo 30 diz: ele, porém, não quis. Perdão é uma decisão. Perdão é gratidão. Ah, mas o que ela fez contra mim também foi grave. Irmãos, nós fizemos contra Deus e fazemos constantemente contra a santidade de Deus, e Ele é perdoador. Quando a gente não perdoa, nós estamos sendo ingratos, injustos. E outra, o texto diz que nós vamos ser entregues aos carrascos. Versículo 34. Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos. Quem não perdoa está sendo chicoteado por demônios, está sendo atormentado por demônios. Vai ter dores físicas, vai ter problemas psíquicos, vai ter bloqueio espiritual, vai adoecer, vai ficar enfermo, insatisfeito, e parece que a ofensa que a gente abriga, ela vai trazendo outras ofensas, porque a pessoa que abriga a ofensa, qualquer coisa que ela ouve, que de alguma forma ligue ao que ela sofreu, ou a pessoa que a feriu, aquilo abre mais a ferida. Feridas expostas atraem moscas, e isso fala espiritualmente de demônios. Jesus está falando, vai ser entregue aos carrascos. E Jesus termina esse ensino sobre perdão dizendo, isso vai acontecer se no íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Perdão tem que ser no coração, uma decisão, que não só de um dia, onde a gente mantém, a gente cultiva, onde a gente alimenta no coração palavras de bênção sobre a pessoa, sobre os que nos feriram, palavras contrárias à nossa natureza pecaminosa. Perdão é uma questão de gratidão, de humildade, e perdão é essencial para sermos curados e livres. Você quer ser curado e livre? Perdoe a todos que te feriram, e esteja disposto a perdoar as feridas que vão vir, porque no mundo teremos aflições, mas o Senhor Jesus nos ensina a viver no seu reino. Tenha cuidado com essas coisas, eu preciso e você também. Vamos orar? Pai, que a tua palavra se torne viva dentro de nós. Nós não queremos apenas absorver como conhecimento, nós queremos receber esses princípios, que eles possam ser, ó Deus, absorvidos no nosso espírito, nossa alma, nossa mente. Pai, que nós não venhamos a olhar para esses princípios do reino e tentar de alguma forma adaptá-los ao nosso coração enganoso, mas que nós venhamos a render o nosso coração a todos os cuidados que o teu reino nos ensina a ter, com humildade, com testemunho, com a compaixão pelo perdido, com o congregar e com o perdoar. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, Senhor.